Olá, meus queridos irmãos, saudação com a paz do Senhor Jesus. Então, irmãos, este é o segundo vídeo sobre curiosidades bíblicas, só que desta vez aproveitaremos para falar de duas curiosidades em um único vídeo. Mas antes, um recadinho para quem está acessando pela primeira vez este nosso canal. Primeiro, se inscreva. Segundo, ative o sininho. Terceiro, fique ligado a cada nova postagem e não esqueça também de dar o seu like. Vejamos, meus irmãos, a primeira curiosidade de hoje diz respeito a uma profecia que foi dita por um profeta que veio de Judá à cidade de Betel, a fim de repreender o rei Jeroboão por causa de sua idolatria, lá em 1 de Reis, capítulo 13. Quando ele chegou em Betel, me refiro ao profeta, olhou em direção ao altar e clamou contra ele, dizendo: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Daí, meus irmãos, a pergunta que gera a curiosidade. Você sabe quanto tempo aproximadamente durou para se cumprir a referida profecia? Pois é, entre os dias 5 e 15 de maio deste ano, um grupo de jovens e adolescentes das Assembleias de Deus em Palmas, Tocantins, supervisionados por mim e coordenados pelas irmãs Vasti do Carmo, Watna Antunes e Érica Cibele, leram entre 1 de Reis 13 ao 2 de Reis 22. E eles chegaram à seguinte conclusão: o tempo para o cumprimento da profecia do profeta que veio de Judá foi de aproximadamente, repito, aproximadamente 360 anos. Daí os irmãos me perguntam: Pastor Evandro, qual foi o critério utilizado para chegar a esta conclusão? Veja, no curso da leitura eles usaram da seguinte lógica. Primeiro, tomaram por base o início do reinado, tanto de Jeroboão, rei de Israel, quanto de Roboão, rei de Judá, como marco zero. Segundo, foram separando em duas colunas os anos de reinado de cada rei, tanto de Israel quanto de Judá, sucessivamente até chegar ao 18º ano do rei Josias, sobre o qual se cumpriu a profecia. Terceiro e último, somaram-se os anos dos reinados dos reis de Judá, desde Roboão até Josias, e chegaram à soma de aproximadamente 360 anos. Vale destacar, meus irmãos, que estes meninos, da mesma forma que fizeram com o livro de Juízes, tiveram o cuidado de não serem dogmáticos ao final das suas pesquisas, considerando que no livro das Crônicas temos relatos de reis que possivelmente reinaram em corregências com seus antecessores, como, por exemplo, Jotão junto com seu pai Uzias. Compreendido? Oh, glória! A segunda curiosidade de hoje eu vou estar dando os créditos para o meu querido irmão Joaquim, da Assembleia de Deus Comadesma em Lagoa da Confusão, que está sob os cuidados pastorais do meu amigo pastor Rui Abreu. Ele me perguntou o seguinte: Pastor Evandro, qual homem na Bíblia que enquanto mentia, Deus estava com ele e no dia em que ele disse a verdade, Deus se retirou dele? Oh, perguntinha difícil, seu menino. Pois bem, meus irmãos, pelo que sabemos, este homem se chamava Sansão. Sansão se deixou enganar por Dalila quando esta insistiu para que ele contasse o segredo de sua força. E algo curioso que eu quero deixar aqui registrado para os novos pregadores e mestres da palavra de Deus desta geração vindoura. Olha, cuidado! Não foi Dalila quem cortou os cabelos ou as tranças de Sansão. Na verdade, ela fez Sansão dormir sobre os seus joelhos, chamou um homem e este cortou as 7 tranças do seu cabelo. Gostaram? Se gostou, então digite aí ou registre o seu like. Beijo no coração, como sempre. Deus abençoe e até a próxima.